neste computador. Muito bem. Então, nós somos um movimento, Futuro Possível é um movimento que inspira a regeneração planetária e promove essa construção, dá suporte à construção de comunidades que promovam e que desejem essa reconciliação humana com a natureza. Nós trabalhamos nesses 3 pilares: educação, inspiração e sustentação de comunidades, né? Então, a gente tem projetos para cada uma dessas frentes. E o Clube do Livro, especificamente, é esse grupo de leitura que quer promover o estudo e discussões sobre esses temas que a gente, de alguma maneira, acredita que atravessam a regeneração. O livro do Charles, especificamente, ele está, para mim, ali dentro do... Ele está no quadradinho da transição, mas ele fala, né, ele atravessa diversos temas. E a gente acredita que o clube conecta e ajuda a desenvolver a nossa comunidade, é um espaço de troca que inspira essa ação para a mudança. Alguns assuntos que o Clube do Livro aborda, desde pensamento decolonial, design e desenvolvimento regenerativo, economia, filosofia, ecologia, espiritualidade, enfim. Vários temas aí que tiveram presentes, inclusive muitos deles no nosso primeiro e segundo ciclo, no qual a gente leu Os Cadernos Selvagens da Dantes Editora. E aí, só para a gente rememorar como é que funciona isso aqui, para a gente encerrar esse capítulo de abertura. A gente vai se encontrar durante 10 semanas, sempre às quartas-feiras. O livro escolhido, no caso, este livro que nós estamos lendo, ele foi um livro que foi escolhido por votação. Então, a gente, dentro da própria comunidade, vota algumas opções e depois coloca para a nossa comunidade nas redes sociais escolher. Todo mundo tem flexibilidade para participar dos encontros, então, não consegui hoje, mas no outro eu vou, e todo mundo recebe o link dessa gravação que a gente nunca lembra de gravar desde o início. Porém, comunidade, ajude aí nós a lembrar da próxima vez. E, por último, a gente faz uma atualização e acompanhamento da comunidade por e-mail, né? Todo mundo recebe um e-mail depois do encontro, e a gente tem também um grupinho no Telegram, que é muito interessante, porque às vezes você quer falar uma coisa aqui, mas não tem coragem, e lá no grupo do Telegram você larga, ou então, eu vi um vídeo que tem a ver com isso que a gente falou, e aí também coloca lá na comunidade. Então, todos estão convidados a fazer parte do nosso grupo lá do Telegram. Dito isto, encerramos esta parte introdutória, e agora eu posso olhar para todos vocês. Meu Deus, tem 44 pessoas na sala. Que medo. Então, vamos lá começar. Oi, pessoas que eu não tinha visto, tudo bem? Oi, Maria Fernanda, você está com seu livro. André, que está aí sem um videozinho, mas sempre está com a gente também. Então, vamos lá. Para começar, eu queria fazer um reconhecimento. Acho muito importante fazer reconhecimentos. Thaisa, estão pedindo o link do Telegram no chat. Era bom colocar, porque aí a galera já vai para lá. E é um reconhecimento muito importante, que é uma coisa que me veio enquanto eu estava fazendo a organização do que a gente ia discutir. E é um reconhecimento de que algo está doendo, né? Eu acredito que muitos, se não a maioria, se não todos de nós estamos aqui porque algo está doendo. E essa dor, como o Charles fala no livro, ela é perene e difusa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela está presente o tempo inteiro. Mas ela, como está o tempo inteiro, às vezes a gente diz, mas eu estou me sentindo bem agora, eu não estou sentindo dor nenhuma, mas será? Então, o que a gente vai fazer hoje aqui é algo que um cara que eu admiro muito, que chama Bayo Akomolaf, diz: nós vamos levantar altar. Vamos levantar altar para a dor. Né? Para essa dor que dói diferente em cada um de nós. E que está presente. Então, talvez, como eu disse, muitos de vocês tenham vindo, não achando que era pela dor, mas pelo sonho ou pela utopia. Só que o sonho e a utopia, eles também podem ser só manifestações da nossa dor. Um desejo de fugir da dor e aí a gente cria um sonho, uma utopia. Então, hoje, apesar desse livro chamar O Sonho Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível, ele é, antes de tudo, um convite. É uma convocação a gente a sentir a dor do mundo. Antes de tudo, é isso que esse livro fala no começo, é um reconhecimento da separação. E o Charles, e eu também, eu aposto, como eu disse, que a maioria de vocês está aqui pela dor. E um outro reconhecimento que a gente precisa fazer é que em algum lugar de nós
existe um eu cínico, crítico, inconsolável. Então, muitas das coisas que a gente vai falar aqui, esse eu cínico, crítico, incontrolável vai gritar. E ele vai gritar, às vezes, muito alto, às vezes ele vai falar bem baixinho. E é preciso escutar esse crítico de uma maneira compassiva e presente, como o Charles convida a gente, para permitir que a mágoa que esse cínico tem sobre o mundo se cure. Então, antes de abrir para que a gente comece a discutir, eu queria fazer esse convite para que a gente consiga escutar o crítico cínico e incontrolável que existe dentro de nós em todos os momentos que nós estivermos falando sobre esse livro. E aí eu vou passar a palavra para a Renata, que é uma das voluntárias da nossa comunidade, para que ela faça um resumo para quem não conseguiu ler todas as páginas que a gente precisava para estar aqui discutindo hoje. Boa noite, eu sou a Renata, muito obrigada, muito feliz de estar aqui com tantas pessoas falando sobre essas desconstruções, reconstruções, esse período de transição que nós estamos passando. E, bom, então eu vou falar um pouquinho, vou trazer um resumo muito baseado na minha visão em relação ao livro, né? Eu acho que isso é sempre muito legal, mesmo para quem não conseguiu ler, depois dá uma olhadinha, porque acho que no próprio livro ele traz isso sobre como a maneira que a gente fala sobre o mundo é a maneira que a gente enxerga, né? Então eu vou falar sobre o livro da maneira que eu enxerguei. O livro nós separamos em 5 capítulos para ler dessa vez: a separação, o colapso, entercer, cinismo e insanidade. E ele começa falando na separação sobre como a vida, há um tempo atrás, na infância dele, era uma vida que fazia muito sentido, que tinha uma receita para dar certo. E aí ele fala um pouquinho, então, dessa receita, né? Do crescer e das distrações que a gente tinha. Se você tivesse um emprego, uma família, estava tudo certo. E ele fala aqui num trecho: eu chamo da história das pessoas, na qual a humanidade estava destinada a criar um mundo perfeito através da ciência, razão e tecnologia, com o intuito de conquistar a natureza, transcender nossas origens animais e construir uma sociedade racional. Então, essa sociedade que se via realmente muito separada e queria conquistar a natureza, conquistar a nossa própria humanidade e transcender a tudo isso. Ele começa a falar, então, que ele percebeu que as coisas não são bem assim, ele começou a ampliar os horizontes dele, e ele fala que em algum nível todos nós sabemos disso, e que a gente acaba expressando isso de uma forma indireta em uma rebelião disfarçada ou evidente. Vícios, autossabotagem, procrastinação, preguiça, raiva, fadiga crônica e depressão são modos de negarmos nossa plena participação no programa de vida que nos é oferecido. Porque quando você começa a expandir os seus horizontes, você começa a perceber que você faz parte disso, de alguma forma. Só que logo ele fala um pouco sobre... Logo ele vem, na verdade, com um respiro, que é falar que nós vivemos em um momento de transição de mundos. E que para transitar esses mundos, um vai precisar colapsar. Então, nós estamos passando agora nesse momento de colapso. E é isso que acaba gerando, às vezes, muitas dores, muitas confusões em nós. E aí ele fala que você não pode mudar uma coisa sem mudar todo o resto. Então, eu enxergo isso em como esse colapso é necessário, né? Não é só mudar uma coisa, é realmente deixar todas essas estruturas antigas e começar a olhar para uma coisa nova. E aí ele fala que, nesse sentido, nós vivemos uma crise, nós podemos dizer que a crise ecológica que nós vivemos, né, porque ele cita alguns dos problemas que o planeta está vivendo, com todas as nossas crises, é uma crise espiritual. Então, essa crise que nós estamos sentindo muito hoje é uma crise mais do que ecológica, mais do que social, ela é espiritual.
Então, ele traz as perguntas que são perguntas básicas que nós temos na nossa vida, que é: quem somos, por que as coisas acontecem, qual é o propósito da vida, qual é a natureza humana, o que é sagrado, quem somos nós como pessoas, de onde viemos e para onde vamos. Então, ele vai respondendo cada uma dessas perguntas, mostrando que mesmo nas religiões, né, tanto nas religiões quanto na ciência, a gente é sempre visto como algo separado. E além disso, nós somos vistos como se o sagrado ele não fosse daqui, desse mundo, ele fosse para outro momento. Então, é como se a nossa sociedade acreditasse que nós estávamos, assim, predestinado aqui as coisas serem ruins. E se a gente quer uma coisa boa, essa coisa boa tem que ser em um outro mundo, uma outra realidade. E aí depois ele começa a trazer esse lado de que hoje as respostas estão mudando, junto com tudo que foi construído sobre elas, o que significa basicamente toda a nossa civilização. É por isso que às vezes temos a sensação vertiginosa de que o mundo inteiro está desabando. Então, como a gente já começou a ver que esse mundo não adianta e a gente não sabe exatamente para onde caminhar e as coisas estão colapsando, a gente tem todo momento essa sensação de que as coisas estão desabando, de que as coisas não fazem sentido e que a gente está ficando sem chão, e realmente a gente está, porque toda aquela estrutura baseada que a gente tinha está se mostrando insuficiente para onde a humanidade precisa caminhar. E aí ele começa, então, a falar sobre o colapso. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Vou ler um trecho. Ele fala: você olha para o futuro com medo, mas também com uma espécie de expectativa positiva. Quando uma grande crise ameaça uma catástrofe natural ou uma crise financeira, há uma parte de você que diz que venha, esperando que ela possa nos libertar do aprisionamento coletivo a um sistema que não serve a ninguém, nem mesmo às suas elites. Então, ele fala um pouco como é natural a gente temer aquilo que a gente mais deseja, né? Porque aquilo que a gente teme, na verdade, é uma coisa nova e a gente deseja muito essa coisa nova também, que vai trazer, né, as questões de liberdade. E aí ele vai citando aqui todos os colapsos que a gente está passando. Então, ele traz algumas coisas em relação à civilização, à natureza, aos economistas, injustiça social, e que ao mesmo tempo que a gente recebe uma notícia ruim, a gente acaba ficando aliviado. E ele traz aqui como citação, quando ele leu A Destruição da Floresta Tropical na National Geographic em 1980, e que ele se sentia ao mesmo tempo alarmado e aliviado. Aliviado porque pelo menos os cientistas e todos que liam a National Geographic estavam cientes do problema naquele momento, e algo certamente seria feito. E nada foi feito. Então a gente continua esperando que esse colapso venha para que algo seja feito. Como um animal que se aproxima da morte, quando uma história chega ao fim, seus espasmos e convulsões dão uma aparência exagerada de vida. Desse modo, vemos hoje dominação, conquista, violência e separação assumirem extremos absurdos, que evidenciam o que antes estava difuso. Então, acho que isso também, né, acaba tocando muito. A Lua falou aí no começo sobre a gente vir pela dor, e essas coisas estão cada vez mais, né? A gente consegue ver cada vez mais esse colapso, o que acaba, né, o que dói muito em nós. Só que ele fala uma coisa também que é bem interessante, que esses eventos que causam uma crise cultural, algumas vezes eles acabam expondo a nossa própria participação nesses eventos. E aí ele fala: no caso do Holocausto, a explicação do mal obscurece a participação em massa de pessoas comuns, pessoas como eu e você. Debaixo das narrativas, uma inquietação persiste, a sensação de que algo está terrivelmente errado no mundo. E eu acho bem interessante ele falar isso, porque ele começa a sair da separação, de que existe um mal lá fora. Ele começa a trazer para nós, tipo, tá, e aí, o que a gente está fazendo aqui? E
E bom, deixa eu ver. A gente começa a se perceber como participante, e aí a gente começa a perceber que as nossas histórias nos deixaram na mão. Toda aquela história que a gente acreditava nos deixou na mão, e esse é o colapso. E aí, então, todo esse colapso, toda essa separação, para a gente começar a ir para um interser, que é perceber que nós não estamos separados. Então, ele traz aqui várias coisas sobre uma nova história, né? O que seria uma nova história? O meu ser participa do seu ser e de todos os seres. Isso vai além da interdependência. A nossa própria existência é relacional. Por isso, o que fazemos para o outro, fazemos para nós mesmos. Cada um de nós tem um dom original e necessário para dar ao mundo. O propósito da vida é o de expressar nossos dons. Todo ato é significativo e tem efeito sobre o cosmos. Somos fundamentalmente não separados uns dos outros, de todos os seres e do universo. Cada pessoa que encontramos e cada experiência que temos espelha algo de nós mesmos. A humanidade está destinada a juntar-se completamente à tribo de toda a vida na Terra, oferecendo os dons exclusivamente humanos para o bem-estar e o desenvolvimento do todo. Propósito, consciência e inteligência são propriedades inatas da matéria e do universo. E aí ele, então, fala sobre nós sentirmos a dor do mundo. Às vezes, nós estamos bem, só que a gente sente uma dor e a gente não sabe bem o que é essa dor. Ou a gente vê alguma coisa acontecendo com outra pessoa e a gente sente aquela dor, e a ciência fala que é um comportamento altruísta. Mas o Charlie afirma que nós estamos machucando uma parte nossa, nós somos interdependentes. Por isso que muitas vezes alguma coisa que está acontecendo com outra pessoa, de outro lado, a gente vê uma guerra ou alguma coisa natural acontecendo, a gente acaba se sentindo impactado, porque nós realmente estamos sendo impactados, mesmo que a gente ache que indiretamente. E aí ele fala que esse impacto, muitas vezes a gente pensa como uma coisa fora e a gente não vê o que nós estamos fazendo agora para prejudicar o mundo, né? Para acabar machucando o mundo. Poucos de nós roubariam pessoalmente o último pedaço do pão de uma criança faminta de 3 anos, ou sequestraríamos sua mãe com uma arma para fazê-la trabalhar em uma fábrica têxtil. No entanto, através dos nossos hábitos de consumos e da nossa separação na economia, fazemos o equivalente a isso todos os dias. Então, ele vai trazendo cada vez mais a gente como autor e fala sobre os nossos comportamentos consumistas e disfuncionais. O quanto a gente está sempre consumindo alguma coisa para substituir um sentimento ou alguma sensação que nós gostaríamos. Tipo, o amor próprio, torcer para um time ou para um jogador por causa da grandeza dele, né, comer alguma coisa em substituição de uma conexão ou uma sensação que você gostaria. Então, a sociedade vai criando, né, a indústria, a economia vai criando uma série de produtos para preencher esses buracos que nós sentimos por esse mundo que está separado. E então, a gente acaba tendo uma busca infinita de riqueza e de poder. E, apesar disso, E, apesar disso, ele traz a necessidade de nós não julgarmos o outro. Porque cada pessoa, né, busca o remédio de acordo com as características da ferida dela. E aí ele traz: eu faria o que você faz se eu fosse você. Nós somos um. Então, é difícil a gente julgar o outro sem sermos, né? Talvez, se nós fôssemos a outra pessoa, a gente faria exatamente o que a pessoa está fazendo, porque são as feridas e as ferramentas que aquela pessoa tem. Aí ele parte para o cinismo, que é esse cínico aí que a gente tem, que a Lua trouxe muito bem, que vai gritar muitas vezes nesse caderno, que é a gente ter essa parte tanto de querer desvalidar a ideia do outro, sempre buscando credenciais, sempre dando valor para coisas que talvez não deveria, né, puxar assim, ter um valor, e que a gente sempre
vai estar aí nesse cínico que está perguntando todo momento se aquilo realmente, sempre desacreditando. E ele fala que nós temos que apelar para o que nos move, o amor por este belo planeta, né? Ao invés de ficar discutindo ideias, de pegar o que é em comum, o amor pelo nosso planeta. E ele fala uma coisa que é bem legal, que é: eu não sou um ser iluminado tentando guiá-lo em uma viagem que já foi concluída. Isso também é um modelo antigo, que faz parte de uma espécie de hierarquia espiritual, baseada em uma concepção linear de evolução da consciência. Então, ele vem quebrando vários paradigmas aí, e uma é essa que a gente tem um líder que vai trazer uma resposta, que essa resposta está fora de nós. Na verdade, né, está aqui dentro, e a gente precisa ver esse cínico para conseguir lidar com ele e tirar ele da jogada. E uma das coisas que ele fala que esse cínico traz é o medo que a gente tem de acreditar e acabar nos iludindo. Então, a gente prefere não acreditar ou não tomar alguma atitude porque a gente tem muito medo de acreditar e de fazer e, de repente, não dá certo e falar, nossa, eu só estava me iludindo. Então, isso é um papel que esse cínico acaba fazendo. E aí, para finalizar, a insanidade, ele fala, gostamos de pensar que baseamos nossas crenças em evidências, mas, pelo contrário, é muito mais comum organizarmos as evidências para que se encaixe nas nossas crenças, distorcendo ou excluindo o que não se encaixa, buscando outras provas que possam nos servir e cercando-nos de pessoas que compartilham nossas ideias. E eu até coloquei aqui um alerta. Eu acho que é muito importante a gente ter isso. Eu estudei psicologia e eu lembro que até mesmo na psicologia, uma base científica, era sempre muito apontado para a gente, que todos os estudos eram muito baseados na nossa opinião, né? Então, a gente sempre faz estudos ali baseado. E ele traz esse alerta da gente lembrar que são as nossas ideias que a gente está colocando, e a gente está vendo as coisas pela base nas nossas ideias. E aí, depois ele traz, quando as pessoas envolvem na história das pessoas, ou quando o próprio interesse financeiro e aceitação social estão vinculados a ela, é ainda mais difícil aceitar qualquer coisa radicalmente diferente. Por isso, às vezes, viver uma nova história pode ser árduo e solitário, em particular no sistema monetário. E aí ele fala o quanto a gente às vezes tenta viver essa história nova, mas o próprio sistema que a gente tá toda hora falando para a gente que nós somos loucos por né, por querer viver. E ele fala, quando começamos a vivê-los, ainda que seja por 10% deles, né, desse novo mundo, as pessoas começam a questionar a nossa sanidade. Pode ser que nós mesmos questionemos. Junto com a dúvida a respeito de si mesmo, vem um profundo sentimento de alienação. Quando a gente para de ficar vendo as dores, quando a gente, né, se vê como um interser e tudo mais. E aí, como uma solução para isso, ele fala que nós precisamos de aliados, nós precisamos nos unir e comenta, também é por isso que conferências, retiros e comunidades de cultura alternativa são tão importantes. Sustentamos uns aos outros nas novas crenças. Sim, eu vejo isso também. Você não é louco. Nós, o coro, nos reunimos e aprendemos a cantar juntos. Então, até me arrepia. É isso, é o que trouxe. Então, obrigada, Renata. Que onda. Então, vamos lá para a gente ouvir as vozes, né? Que eu acho uma parte muito importante. E aí, como foi que eu pensei? Eu separei 6 pontos que eu acho que são pontos assim importantes da gente passar por eles. E aí eu vou ler alguns trechos, por exemplo, meu primeiro ponto, que começa aí na separação. E aí eu vou ler esses trechos, vou falar um pouco da minha percepção e vou abrir para vocês trazerem as percepções de vocês. Tá bem? E a gente vê se funciona assim. Se não funcionar, a gente joga no pisão e faz de outro jeito. Como eu tinha imaginado. Então, vamos lá. A Renata trouxe para a gente, né? Ele fala muito sobre a história da separação. De maneira resumida, o que é essa história da separação, né?
essa história que foi criada, né, e aí é importante dizer onde essa história foi criada, né, lá na Europa, uma história colonial e etc. Não vou dar essa aula, mas, inclusive, me assistam por aí, que aí eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas ele vai dizer que é uma história na qual a humanidade, e aí é bom a gente olhar para esse lugar, o que é essa humanidade, estava destinada a criar um mundo perfeito através da ciência, razão e tecnologia, com o intuito de conquistar a natureza, transcender nossas origens animais e construir uma sociedade racional. Essa é a base da história da separação. Né? E ele fala que ele não podia aceitar o modo como a narrativa dominante da minha cultura tratava as coisas, como problemas isolados a serem resolvidos, como a gente vê muitos ativismos agindo de maneiras separadas, né? As ciências agindo de maneiras separadas, como fatos tristes da vida serem lamentados. Tudo que a gente pode fazer é lamentar a fome, a guerra, a doença. Ou como temas tabus que não deviam ser mencionados, mas simplesmente ignorados. Por exemplo, questões ligadas a gênero, à sexualidade e etc., que são coisas que são muito colocadas nesse lugar do tabu e que precisam ser simplesmente ignorados. E aí, para abrir para vocês trazerem como vocês sentem essa história da separação, ele fala assim: apenas com o aumento da autoilusão podemos fingir que essas histórias são sustentáveis. E aí, meus queridos, o sistema levantou a mãozinha e aí a gente vai abrindo, tá bem? Quem quer comentar um pouco sobre a história da separação, seja uma contribuição racional ou de como se sente quando lê sobre essa história da separação? Gente, eu já falei demais. Posso começar, se ninguém quiser falar ainda. Ai, As pessoas estão obrigada, tímidas, tem muita gente na sala, né? É. Não, como que eu sinto essa questão da separação, né? Eu acho que tem alguns trechos que ele coloca que a gente teme aquilo que a gente deseja. E ele fala isso um pouco no âmbito assim do colapso, né? Mas eu entendo que também está relacionado à questão da separação, porque ele fala também quando a gente vislumbra como povos tradicionais vivem, quais são as diferenças, né, nos modos de vida. Isso daí é como mais ou menos esfregar um sal na nossa ferida da separação. A gente está tão imerso, né, nesse programa de vida, nesse modelo que a gente vive, que a gente praticamente esquece que outras formas de vida seriam possíveis, né? E aí eu acho que existe até ele comenta assim, né, várias vezes essa questão de uma certa dualidade, enquanto a gente se separou, mas a gente ainda tem aspectos de desejo que estão relacionados a esse mundo mais da mercadoria, do dinheiro, do consumo, e a gente, de certa forma, tá imerso nisso, né? Então, eu acho que existe muito essa percepção crescente de que a gente não está num caminho certo, né? Que da forma como a sociedade vem se conduzindo, vai haver um colapso, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ainda existe muita confusão, assim, né? No sentido daquilo que a gente realmente deseja, de quais são os outros modelos que a gente entende que são possíveis. Então, eu não sei, eu tive um pouco essa percepção, assim, em relação a esse tema específico da separação. Obrigada, Vitor.
Nath. Oi, gente. Muito bom estar aqui de volta. Se sentindo mais em casa do que nunca. Eu estava escutando o que o Vitor estava falando e pegou realmente uma parte que eu marquei aqui do livro e que eu saí compartilhando para vários amigos que estão muito nessa vibe a vibe baixo astral, da era da separação, só vendo a crise, né? Só focados muito na crise. E quando o Charles fala de ressignificar esse processo, né, pensando que é um crescimento e que a era do encontro, para ela acontecer, né, precisa acontecer primeiro essa era da separação, de uma forma muito louca, por mais que essa era da separação seja muito dolorida, a gente encontra esperança nessa dor. Sabe aquela imagenzinha de uma semente que germina no meio do concreto? Ela achou ali uma frestinha e do tipo, peraí, eu vou por aqui. Então, eu acho que o Charles, ele toca real pra gente, mas ele consegue achar uma docilidade e não deixar a gente ficar focado só na era da separação, só no caos, só no conflito. Que nem a Lua sempre fala, senta com problema, mas senta, compreende, se expande para poder ir em rumo da era do encontro. E eu adorei essa expressão, a era do encontro. É muito... Eu acho que ainda mais nesse momento, né, que a gente acha que está carente desses encontros. Então, eu acho que é isso, dar essa responsabilidade, mas com um calorzinho aqui no coração para a gente continuar acreditando que vamos ser loucos juntos, que vai dar certo. Obrigada, Nath. Bia. Oi, gente, tá todo mundo me ouvindo? Eu sou nova aqui, tô falando de Recife. Muito bom estar aqui com vocês. Esse livro, para mim, assim, foi um bálsamo começar a ler ele. E eu acho que muito legal ele começar com essa questão da separação, porque eu sinto que é exatamente isso, como a Natália falou. Se a gente só ficar na dor, né, que atualmente a situação atual que a gente está vivendo, né, é de um colapso, assim, na nossa cara, né? Isso que ele fala do colapso, uma hora vai chegar o colapso. E ele até fala num momento assim, eu fico esperando chegar o colapso. Acho que agora ele deve estar bem feliz, né? Porque aconteceu bastante. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, que se conecta até com a filosofia budista também, essa questão da separação, de se você só ficar na dor, né, esse momento da gente que a gente muito sensível, percebe a dor, percebe o sofrimento desse momento, mas se você não perceber que, na verdade, está tudo interligado e que, pelo fato de estar interligado, está aberto, né? Então, a gente simplesmente afunda, como a Natália falou assim também, que eu também me vejo muito nesses lugares e vejo as pessoas assim querendo afundar e ir para esse lugar também de não ter esperança nenhuma, né? Já achar que nada pode ser feito mais. Só que é exatamente esse é um lugar que também não vai trazer a mudança, né? Então, quando ele traz isso da separação, que essa é exatamente a história que querem que a gente acredite, que não tem mais o que ser feito, o que é para ser feito, porque já chegou nesse ponto que não tem mais solução e tudo está indo para o final. Isso é a história, também faz parte da história da separação, eu acho, que é você acreditar que não tem o que fazer. Quando você acredita que, na verdade, está tudo interligado, quando se percebe que está tudo interligado e, por conta disso, está tudo aberto, a gente não tem controle, mas, ao mesmo tempo, tudo que a gente faz importa, aí a gente se conecta com essa dor e é uma dor que pode nos mover, né? Nos mover sabendo que, assim, uma coisa vai levar a outra. E a gente não sabe muito bem como, mas vai levando. E eu acho que isso é uma coisa que está me segurando, assim, nesses dias de muito colapso, é isso. E lembrar que essa separação é um grande mito, porque quando você vai vendo a realidade, você vai vendo que está tudo interligado. Então, não tem como a gente ver não tem como a gente sustentar mais essa ideia de todo mundo individual e separado e autônomo. Então, acho que faz muito sentido.
Obrigada, Bia. Enquanto você falava, só me veio de fazer uma contribuiçãozinha, tá? Bom, parte do meu trabalho é sentar com um problema. A gente é muito viciado em respostas rápidas. E aí, o meu convite é para que vocês olhem com atenção se essa esperança que vocês querem sentir não é um desejo de uma solução rápida, porque isso faz parte da velha história. Solução rápida, curto tempo, eficiência, a temporalidade curta, e isso é muito importante. Eu gosto muito de como o Baio fala sobre uma esperança para além da esperança, para além dessa esperança como a gente está acostumado, sabe? Para que a gente não crie utopias que sejam manifestações da nossa dor, para que a gente possa abrir espaço para que um novo mundo nasça, um mundo em que a gente não projete os nossos medos e as nossas dores e os nossos desejos, que é o que sustentou o mundo até aqui, né? Como o próprio Charles fala, a separação está dentro da gente, né? O Gesto Rumo a Futuros Decoloniais vai falar sobre hábitos de existência. É isso que sustenta a violência do mundo, são os nossos hábitos. Então, como o Charles fala, não está só do lado de fora, está do lado de dentro, está no nosso cérebro, está na nossa linguagem, está no nosso agir, está no nosso coração. Isso atravessou a gente, moldou o nosso corpo, sabe? A forma como a quantidade de serotonina que tem no nosso cérebro, ela também é alterada por essa programação de mundo. Então, para a gente atravessar a transição, é muito importante que exista uma lucidez nunca antes tida. Isso é muito difícil. É você observar como essa mente trabalha, observar o apego, observar a esperança, observar o que você está rejeitando. Porque, como o Charles fala, aquilo que tu está rejeitando no outro, aquilo existe em ti também. Então, foi muito interessante você falar sobre o budismo, porque, pelo que eu sei, o Charles é budista. Então, ele vai trazer no trabalho dele muito dessa perspectiva de uma primeira nobre verdade de que o sofrimento existe, né? Então, o que a gente faz? A gente senta com o sofrimento, a gente faz um reconhecimento do sofrimento. Por isso que eu quis fazer o reconhecimento do sofrimento no início. Porque se a gente já começa com o lugar do que a gente deseja, quer dizer que a gente não olhou para o que estava presente, né? Para as nossas confusões, para a separação, para a dor, para a rejeição, para o preconceito, para o dano que a gente está causando. Então, enquanto você falava, só me veio assim, dizer, gente, vamos vigiar a nossa esperança, porque talvez essa esperança também esteja cooptada por essa programação, sabe? E eu sou a pessoa, quem me conhece aqui deste grupo, eu sou a pessoa que tem o coração de que sorri, assim, eu quero acreditar, sabe? Mas é muito importante a gente acreditar numa utopia concreta, que é essa capacidade de botar os dois pés no chão, sentir a dor, sim, olhar para a história, entender o que a gente já passou, ter um pensamento crítico, entende? Porque apesar das palavras do Charles elas serem muito bonitas, quando você vai abrindo, se você lê 1, 2, 3 vezes, tu vai vendo que ali dentro tem muitas camadas, né? E para a gente não ser seduzido logo de cara, assim, sabe? E analisando como ele mesmo está propondo para a gente ir analisando. Então, faço esse convite. Obrigado, Bia, pela tua fala. Vivi. Oi, pessoal, boa noite. Eu, na verdade, Lua, acho que a primeira coisa que você falou, né, como a gente se sente ao ler sobre a separação, eu acho que primeiro me veio uma sensação de que, nossa, é muito louco você ler, você se identificar tanto com coisas que você sente, assim, nossa, eu estava realmente meio anestesiada nesse mundo, né, e aí senti que parece que a bolha faz assim, puf, e aquilo, e aí fazendo um link com isso que a Natália falou. E ao mesmo tempo que a bolha faz pluf e você sente uma dor, essa dor mesmo dessa ferida que está ali aberta, de coisas e de sentimentos da questão da separação, vem também um pouco, eu concordo com a Natália quando ela fala que o Charles, mas ele consegue dar um tom de esperança. Não é só dor, tem um pouquinho ali uma gentileza de que
é importante, você não está sozinho, tem outras pessoas que também estão sentindo isso. E aí tem, pelo menos nesse começo, um conforto, assim, em ler, mas de uma honestidade dele falar assim, eu não vim aqui para dar a fórmula pronta. Eu não vou falar para vocês que eu tenho tudo pronto. E eu acho que é esse processo de observação, e agora até disso que você falou, não, gente, vamos sentar com o problema, não vamos tentar ter uma solução rápida, não vamos tentar só resolver, só tampar com band-aid, vamos pensar, porque é mais embaixo, não é superficial. Enfim, foi isso que me veio de falar aqui. Obrigada, Vivi. Thalissa. Oi, gente. Só queria dar uma contribuição de 2 referências aqui, que enquanto eu li, a gente conversava, eu achei interessante, que tanto a Joanna Macy, né, quanto o Otto Scharmer, eles fazem um trajeto parecido assim com o do Charles, no trabalho deles, sempre levando primeiro para esse lugar da dor e aí depois para um lugar de uma reconstrução, mas a partir desse olhar para tudo que está errado, tudo que está fora do lugar. E o Otto Scharmer, ele faz, não sei se vocês conhecem, ele é um professor do MIT, que tem a teoria U, então o trajeto que ele faz é através do U, para a gente fazer primeiro essa descida e depois subir, e ele começa com essa pergunta, né, questionando as pessoas do que elas mais querem. E aí todo mundo diz mais ou menos as mesmas coisas, amor, felicidade, bem-estar, saúde, enfim. E ele se pergunta do porquê, então, a gente está produzindo exatamente o oposto disso, porque as nossas ações nos levam a produzir exatamente o oposto do que a gente desejaria. E aí que ele começa esse trajeto para investigar de onde vêm essas dores e o que a gente pode fazer com isso. E a Joanna Macy, a Lua acho que já mencionou, ela fala disso, de honrar a dor pelo mundo, né? E ela também vem da tradição do budismo tibetano, que eu acho que faz muito esse trabalho de olhar para aquilo que não é tão bonito, né? Para quem conhece um pouco do budismo, é bem, às vezes até cru, assim, a forma como a gente olha para a realidade da vida, porém sem uma identificação. Então, fazendo parte, mas entendendo que a gente não é o processo, né? A gente faz parte dele, mas a gente não necessariamente é ele, porque a única lei da vida é que tudo passa. Então, como alguém disse, realmente está tudo em aberto para as novas construções, mas é preciso olhar para o que está posto aí. Então, só essas dicas que eu queria dar para vocês. O livro da Joanna Macy é o Esperança Ativa, e ele traz as tarefas para a gente ir fazendo em cada parte dessa espiral que ela propõe, né? Diferente do Otto Scharmer, ela faz uma espiral de começar honrando a dor pelo mundo, ver o mundo com os novos olhos e, enfim, acho que pode contribuir, porque a gente está falando bastante de esperança aqui. Obrigada, Thalissa. Fernanda. Oi, gente. Na verdade, até vocês já falaram uma série de coisas que desse primeiro capítulo, eu acho sempre muito interessante quando se traz essa pergunta, né, do olhar para a gente como sujeito da transição, né, pessoal, e como agente da transição para os demais, para a sociedade, o planeta. Então, que é começar a se questionar, né? Então, a fazer a pergunta, né? Considerar o que a gente considera normal. E aí eu acho muito interessante todo esse processo do sentar com essa dor, mas eu também eu estou num outro grupo estudando ativismo delicado, né? Que tem um pouco, eu estou vendo essa esperança ativa e tal. E o ativismo delicado ele vem justamente de contraponto a ativismos como, por exemplo, eu adoro a Greta, mas de um outro tipo de ativismo em que você não aponta tanto para o outro e você se coloca mais no lugar de trazer todo mundo para a mesa, né? E de conseguir ouvir aquele que pensa tão diferente de você. E aí eu sempre me coloco essa pergunta, né? E até que ponto também a gente é capaz de fazer esse né? De descer, de olhar internamente, até que ponto que a gente aprendeu e se educou, né? A ter sei lá, essa habilidade emocional até, né?
E por isso eu sou muito fã das novas gerações, porque eu acho que essa galera vai vir com outro chip, também está aprendendo outras coisas nas escolas. Mas, assim, fica uma pergunta, né? Eu sempre me pergunto, e se isso não é também privilégio de países com outro nível de educação. Se encerrou, Fernanda? Eu fiquei nessa dúvida. Tá. Rose, traz uma contribuição para nós. Boa noite. Eu, assim, fiquei muito tocada, né? Você falou do sentir, e eu estou buscando essas leituras também muito por essa via, né? Da percepção sensível, né? Não só racional. Porque a dor, né, como foi colocado aqui, ela está constante, né? A gente sente a dor constantemente, a gente tem aqueles lapsos, aqueles momentos, né, que a gente alivia, mas quando a gente volta para a realidade, ela é uma realidade que está sendo o tempo inteiro dolorosa, né? A gente não está conseguindo sair muito disso, né? E ele escreveu esse livro antes desse momento, né? Escreveu meio visionário, assim, mas é porque ele também estava vendo o curso da história e vendo que a coisa ia realmente para um colapso, né? Não tinha muito como seria esse colapso, mas que iria para um colapso. E eu nem sei se nós estamos vivendo já esse colapso, né? Quer dizer, a gente acha que está, mas a gente não sabe ainda o que é que pode acontecer, enfim, né? Então, quando ele fala em colapso, e fala nessa questão do fundo, né? Então, o colapso e o fundo, que está aqui na separação. Então, eu me vi muito, o meu sentir, né, se conectou com esse fundo, porque o que eu entendo como colapso, que eu acho que também talvez seja o que ele quis dizer, é essa percepção nossa do nada, do vazio, da perda, né? Então, a separação como perda. E só no fundo dessa perda, né? Só no fundo do poço, como dizem, né? Mas com a sensação de morte ou loucura, que é a falta de significado total existencial, quando se perde tudo, que mundo é esse, onde é que eu estou, é que vem as perguntas, né? Então, quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? E só a partir dessas perguntas, que só surgem a partir do colapso, da sensação do nada, que é esse fundo que ele está colocando, é que é possível pensar em construir, né, algo novo. E tem uma coisa que ele coloca aqui muito interessante, já no finalzinho, né, do capítulo, que é sobre a consciência. Então, é a consciência que surge depois que vem o nada, né, o colapso. Então, é morte, né? E aí uma morte que é simbólica, né? Não é só morte física, é uma morte espiritual, uma morte simbólica, a morte das nossas crenças, das nossas percepções, a morte de coisas simples, né? Então, por exemplo, eu estou aqui no Rio Grande do Norte e hoje eu pensei, nossa, eu não posso ir no shopping tomar um café e fazer uma leitura na livraria, que eu gostava de fazer, entrar num café com amigos e ler, né, na livraria, hábitos corriqueiros, né, final de tarde, assim, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vamos ler um livro, isso acabou, né, e a gente não tem ideia de quando vamos poder retomar uma rotina dessas com segurança, e se vamos poder. Então, esse é um exemplo bem corriqueiro, né, bem cotidiano, de perda, né? E de estranhamento. Você estranha porque é uma coisa simples que você se vê impossibilitado de fazer porque você pode estar arriscando sua vida, né? Então, de repente, sair, beijar alguém é risco de vida hoje, né? Pelo que nós estamos vivendo hoje. Então, isso gera uma perda de significados, né? Você não sabe mais onde é que você vai encontrar prazer. Onde é que você vai encontrar? Onde é que eu vou encontrar prazer? Onde é que eu vou encontrar respiro? Onde é que eu vou encontrar, né, coisas que antes eu fazia, que agora eu não faço mais?
E aí ele entra na questão do consumo, mas são coisas que também não têm a ver, né? O que eu vejo assim no cotidiano, né? Não só com consumo, é encontrar pessoas, né? Encontrar pessoas é algo necessário e vital, e nós estamos limitados a isso, né? A encontrar pessoas. Então, isso gera uma perda, um sentimento de separação e uma perda de sentido existencial. Então, eu entendi esse colapso aqui, né? Dentro desse espaço, desse vazio interno. Por isso que ele coloca também como crise espiritual. E aí, o que vem depois, né? Se a gente toma consciência disso, se a gente consegue enxergar isso, porque tem gente que não está vivendo colapso nenhum, tem gente que acha que não está acontecendo nada. É verdade, né? Então essa consciência, né? Ela está sendo uma consciência total? Todas as pessoas estão conscientes? Não, né? É só quem está vivendo essa perda, talvez está conseguindo ter consciência, outros não. Outros estão vivendo a perda, estão presos na perda, estão no fundo do poço, né? E outros estão conseguindo suplantar a perda pela consciência. Mas a solução, né, é o que a gente está buscando. É essa contribuição que eu trouxe, tá? Ai, Rose, obrigada, viu, pela sua contribuição. Marcela. Ai, eu vou falar um pouco assim diferente, vou puxar um pouco assim mais para o meu pessoal agora. Eu venho passando por alguns processos de dores mesmo, parece que todas as dores da minha infância voltou, né? E aí eu comecei um processo de tomar alguns remédios e tal, e aí eu comecei parecendo que eu fiquei um pouco apática, insensível com relação a algumas coisas, até com o mundo, às vezes, até com a dor do outro, e tipo, aconteceu, tá, aconteceu. E aí eu percebo que... Só que agora, né, eu parei de tomar já há algum tempo, e aí a minha sensibilidade voltou. Então, eu fico me questionando quantas pessoas, às vezes, são diagnosticadas, às vezes nem diagnosticadas, mas às vezes, vou tomar um remédio ali, e se dopa por vários remédios, desculpa se alguém toma aí, mas sem julgamento, mas abafando aquela dor e fugindo daquilo sem conseguir se investigar ou sentar, ou até ser sensível à dor do outro ou à dor do mundo, né? Enfim, e aí quando eu consigo falar da minha dor com alguém, aí alguém fala assim, nossa, sério que você sente isso? Achei que era só eu que sentia. Eu falei, não, a gente está junto, e aí a gente consegue perceber que não é só você que está sentindo aquilo. Talvez não é só você que tem uma dor de rejeição ou de abandono, enfim. E aí eu percebo no meu grupo, assim, pelo menos 5 mulheres que são taxadas, às vezes, como extremamente dramáticas ou sensíveis. Porque você é bipolar, mas não entende o que está por trás daquilo, da dor de cada uma, da sensibilidade de cada uma, e já taxam, né, elas dessa forma, e aí elas vêm para mim, nossa, mas só você que me entende, só você que... Gente, eu não sou psicóloga, não sou nada, apenas um grupo que chega para mim e fala assim, eu gosto tanto de conversar com você, mas eu falei assim, gente, não sou eu, nós somos iguais aqui, não com as mesmas dores, mas simplesmente acolher a dor do outro, né? E aí perceber que sem julgamento e sem taxar, né, com nomes aí que a gente vê o tempo inteiro surgindo. E aí você percebe que, cara, não é só você que está sentindo isso, e quando você consegue falar da sua dor sem vergonha, e aí eu acho que é coragem quando você demonstra sensibilidade, não só com você, mas com os outros, e você está disposta a falar disso, aí você percebe um grupo de pessoas que estava se adoecendo por dentro por medo, às vezes, de falar, por medo, às vezes, de falar, olha,
senta aqui de achar que, né, vai ser julgado, enfim. E às vezes com coisas pequenas. Mas era isso que eu queria trazer aqui hoje, um pouquinho, assim, a gente ter mais coragem de falar das nossas dores, porque é assim que a gente consegue ajudar um ao outro e criar mais comunidades e se unir e escutar mais, né? Talvez com o que ela fala para você, da dor dela te instala outras reconstruções e outras ressignificações. E antes da gente querer se afogar em remédios, em coisas químicas, repensar um pouco, tentar buscar uma rede de apoio humana, né? E, enfim, desculpa, gente, se eu fugir um pouco do assunto aí, mas Obrigada, isso, muito Marcela. obrigada. Muito obrigada. Queria fazer um convite também. Meu convite sempre é para expandir, né? Então, que a gente procure uma rede de apoio não humano também, porque os não humanos, eles fazem parte do nosso interser, né? O Baio também sempre pergunta, assim, quem está com você nesse lugar do vazio, né? E nem sempre é um humano. A gente é muito viciado também nos humanos, né? Mas às vezes um rio, uma montanha, uma floresta, uma árvore, um animal, a terra, podem ser parte da nossa rede de apoio, né? Nesse processo de dor também. Muito obrigada, Marcela. De verdade, eu senti no meu coração um pouco da sua dor também enquanto você falava. E aí, gente, eu tenho 4 mãos levantadas. São 8 e 5. Eu queria poder caminhar na direção do interser, que eu estou sentindo da gente dar esse passo. Essas 4 mãozinhas podem esperar ou não? Vocês também podem me dizer que não, então tudo bem. Podem. Então, vamos lá. Eu gosto muito de como começa esse capítulo, porque ele começa com uma citação, né, do Jorge Luiz Borges, que começa dizendo assim: não tenho certeza de que eu exista de fato. E eu já meditei muito sobre essa frase. Eu, inclusive, tenho ela numa aula. Não tenho certeza que eu exista de fato. E o que quer dizer isso? Eu não tenho certeza de que eu exista de fato. Tem muitos autores que vão falar sobre isso. A gente vai ter o Emanuele Coccia falando sobre as metamorfoses da vida, e ele vai falar da gente como esse emaranhado dos nossos ancestrais, da vida mesmo que ocupa esse planeta, do oxigênio que enche os nossos pulmões, que vem de um oceano, que vem de outros seres, de a forma como a gente se alimenta e troca alimentos com esse planeta, do quanto... E dá para olhar isso tanto numa perspectiva científica quanto numa perspectiva filosófica, né? Do quanto que, de fato, o que eu chamo de eu, ele é um eu, né? Ou ele é um aglomerado de tantos outros eus, tantos outros seres, tantas outras vidas. Então, quando ele fala sobre o interser, se a gente for olhar as camadas mais profundas, a gente consegue abrir, desconstruir essa ideia do eu encapsulado de uma maneira muito potente, que tem tudo a ver com tudo que vocês estavam falando, assim, tem tudo a ver com a dor que a Marcela trouxe, e essa incapacidade de expressar, mas que muitas vezes não precisa ser expressa como a gente conhece, porque vão existir alguns autores, por exemplo, na ecopsicologia, que vão dizer que as nossas doenças mentais, elas não são expressões individuais, ela não é uma doença individual, é uma expressão coletiva que está sendo manifesta em um ou outro ser, de uma doença que ela não é de um ser, né? Ela é de uma comunidade, às vezes de uma família, às vezes de uma cidade. Mas voltando aqui para o trabalho do Charles, a Renata leu para a gente o que ele diz que é esses princípios, né, da nova história do interser, o meu ser participa do seu ser, tudo que a gente faz para o outro a gente faz para nós mesmos, cada um de nós tem um dom original e necessário, o propósito da vida é o de expressar os nossos dons, todo ato é significativo e tem efeito sobre o cosmos, e nós somos fundamentalmente não separados uns dos outros, de todos os seres e do universo. Cada pessoa que a gente encontre, cada experiência espelha algo de nós.
A humanidade está destinada a juntar-se completamente à tribo de toda a vida na Terra, e propósito, consciência e inteligência são propriedades inatas da matéria e do universo. E aí, quando ele fala de interser, ele vai falar também que o nosso desejo de ajudar, ele não vem de um cálculo racional, de que essa injustiça ou aquele desastre ecológico, de alguma forma, algum dia vão ameaçar o nosso bem-estar pessoal. A dor, ela é mais direta, ela é mais visceral do que isso, é mais crua, como a Thalissa colocou, né? Tudo isso dói porque está literalmente acontecendo a nós mesmos. E aí, mais um pouco para frente, ele vai dizer que muitos de vocês podem duvidar de que a gente vive em um mar de dor. Eu mesmo estou me sentindo muito bem agora. Mas também trago na memória a lembrança de um estado muito mais profundo de bem-estar, conectividade, intensa consciência, que na época em que eu tive esse espasmo eu senti ser meu direito inato. Qual estado é o normal? É esse que a gente está vivendo? Ou é essa lembrança de momentos eventuais que a gente tem? Será que a gente está simplesmente aguentando firme da melhor maneira possível? Eu achei essa pergunta genial também. E aí, ele chega no ponto que, para mim, está muito conectado com aquela coisa de não tenho certeza de que eu exista de fato, que é, na ausência da distração, naqueles momentos que chamamos de tédio, podemos sentir o seu desconforto. Então, é nesse momento em que a gente tira, né, todas essas distrações que a gente está tão acostumado na modernidade, é quando a gente consegue sentir o desconforto da separação. Vou seguir com as mãozinhas levantadas, então. Michele. Oi, ai gente, estou tão emocionada com a leitura desse livro. E Lua, só queria muito rápido agradecer por você começar da maneira que começou. Acho que eu chorei tanto antes de entrar que eu falei, nossa, não tem nada a ver com o grupo, sei lá, eu viajei aqui. E você veio com uma fala, você tem uma sensibilidade tão gigante, tão profunda, que me toca muito e faz a gente entrar num lugar de se sentir absolutamente abraçado, assim. Acho que só puxando um pouco a fala da Russi me tocou bastante, e acho que para a gente mergulhar nesse interser, é bem rápido que eu queria compartilhar, mas essa história das pessoas, assim, me tocou muito, que eu acho que essa interdependência, eu costumo muito falar, se da mesma forma, né, que a Lua fez o convite para a gente reconhecer a dor, se a gente reconhece essa interdependência, porque pela leitura que eu fui fazendo, eu entendi muito que a importância da gente reconhecer o quanto eu existo a partir da existência do outro, e o quanto isso vai fazer com que eu compreenda que essas faíscas, essas chamas que a gente busca, que a gente quer enxergar, elas são capazes, se a gente tiver não mais só na trincheira, que é a dor, mas fazendo esse movimento de refletir juntos, de buscar amparo juntos, de dar as mãos juntos, sabe? E aí tem uma frase que me tocou muito, que eu sei que é um capítulo mais à frente, mas eu só queria chamar atenção para ela, que a iluminação é uma atividade de grupo, e isso me tocou muito, e assim, e tudo que a gente está falando aqui, eu tenho a impressão que essa história velha, a gente sempre quer mais, sabe? Então, a gente já está num grupo agora, já somos não sei quantas pessoas, 40, 30, se fosse 15, a gente já está em grupo. O que a gente faz com isso? Por que a gente, né? O que a gente faz com isso que a gente já está aqui imerso, sabe? Eu fiquei pensando muito no quanto essa história das pessoas é importante a gente legitimar, dar as mãos, assim, literalmente, fazendo esse reconhecimento da dor, mas reconhecendo a potência que é a gente estar só, que pode parecer só, mas estar aqui. Isso é muito. E a história velha sempre nos pediu muito, porque esse lugar de tédio, do ócio, não é visto como um lugar de potência. Eu fico pensando muito nisso, sabe? E esse lugar de tédio, de ócio, ele é um lugar potente, que ele emerge, que a gente
faz acontecer um verbo que ficou muito claro para mim nos capítulos do livro: transcender. Eu estava perdendo esse verbo que eu alimentei durante parte da minha vida. E no ciclo anterior, com muitos de vocês que já estavam, esse verbo voltou, transcender. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer, eu acho que isso, as nossas dores, e não deixar de reconhecer a potência de estar em grupo, né? Que eu acho que isso faz a gente voltar para talvez a solução que a gente queira seja o que a gente já está fazendo agora. A gente às vezes quer uma solução para vários problemas, sabe? Eu fico sempre muito pilhada pensando nisso. Mas e a solução? E a solução? Mas ninguém vê o processo, né? Agora aqui a gente está em processo, e esse processo, ele é gigantesco. Eu levanto infinitamente melhor. O meu dia não é... vai ser infinitamente melhor num país enlutado, mas eu vou estar o mínimo melhor para as crianças que eu leciono, para as pessoas, eu vou poder, sabe assim, é tanta coisa que é invisível, mas que é muito potente. Aí eu fiquei só viajando nisso. Ai, Michele, que coisa linda que tu falou. E é bom lembrar que o Charles começa o livro, né, dizendo que aos humildes que estão curando o mundo, né? Então, é sobre isso, assim. Nos capítulos mais para frente a gente vai falar, né? Por isso que ele fala que cada ação, mesmo que mínima, mesmo que o mundo diga que não, ela tem uma capacidade curativa, assim. E eu acredito profundamente nisso também, né? Renata, acho que é a Fernanda, na verdade. Eu estou em dúvida quem levantou primeiro de vocês duas. Eu acompanhei só até a Michele. Fê, tu quer falar? Não? Então, só para tu abaixar a tua mãozinha, que a tua mãozinha ainda está levantada para mim. Então, Rê, pode falar. Bom, eu queria trazer até... Você acabou falando, né, da gente ir para o interser, e era justamente trazer um pouco sobre isso também, porque nós ainda estamos muito na separação e dói muito, em um monte de aspecto em nós. E o que acaba acontecendo muitas vezes é a gente acabar continuando nos alimentando dessa dor, né? De porque está colapsando, porque está separado, porque dói. E eu acho muito válido realmente a gente ter toda essa percepção, não desvalidar, mas começar a entender dentro de nós também que isso, na verdade, é uma esperança, é uma maneira da gente ver as coisas de um jeito diferente, e a gente entender que o próprio comportamento que a gente vem tendo, né, na sociedade é o que está trazendo pontos de dor, e que a gente vai precisar fazer uma coisa muito nova ou muito antiga para algumas pessoas, e que mais, né, para a sociedade aí em geral, que tem industrialização, é muito nova, que é essa conexão não só com as outras pessoas, mas com os outros tipos de vida. E uma coisa que eu sinto muito na minha caminhada é que estar em contato com esses outros tipos de vida, natureza, a gente está muito acostumado a ver a praia, a natureza como um lugar de férias. Eu preciso descansar, eu vou para lá. Ou, não, tô cansado da cidade grande, eu vou, para relaxar. E, na verdade, a natureza, ela é a vida, ela é quem nós somos, e falta esse pedaço em nós, né? Então, eu sinto que quando a gente começa a reolhar para isso e a ver como nós somos encaixados em tudo, como faz parte, a gente começa a entender que nós não estamos, na verdade, perdendo nada, né? Porque às vezes essa coisa da separação e do colapso, a gente tem a sensação de que a gente está perdendo um mundo que existia e que agora as coisas não vão poder. Mas será que a gente está perdendo? Ou será que a gente está ganhando novas oportunidades de fazer outras conexões, de enxergar de outra maneira? E eu, particularmente, acho muito difícil, eu ficava muito na teoria,
Eu era muito teórica, estudava muito e demorei para conseguir entender o que era a ecologia profunda, o que era essa conexão, até ir viver no mato. E quando eu fui viver no mato com essa consciência, que aí eu falei, nossa, agora eu tô entendendo o que é isso, o que é ser esperança, o que é essa conexão, o que é esse mundo melhor, porque a natureza, ela realmente está todo momento falando com a gente, né? Então, eu acho que a gente está nesse interser, é entender essa conexão e entender que, por mais que dar um passinho no escuro seja difícil, que a gente está passando por um processo lindo e que é lindo ter pessoas que estão enxergando, né, que estão compartilhando esse momento. E o que a Michelle disse de tipo, vamos ver o que está acontecendo de bom, né, e vamos focar e tirar proveito disso. Então, era só compartilhar um pouco para a gente continuar nessa caminhada e nos conectar realmente com outras coisas, que não seja só aqui o mental e os estudos e as confabulações de como o mundo pode ser melhor. O mundo vai ser melhor quando a gente sentir ele acontecendo, sabe? E aí precisa viver. Então, Obrigada, Renata. Eu senti só de dar uma contribuição nessa fala da Renata, porque a gente fica falando muito sobre a dor do mundo, tá? Mas o que é essa dor do mundo, né? É a dor que a gente sente quando, né, alguém morre, quando a gente se sente, como algumas pessoas falaram, uma morte simbólica e tal. E eu gosto muito dessa organização de pensar que existem 3 esferas de separação, né? A esfera do eu comigo mesmo, que é essa esfera que o Charles vai chamar de espiritual, que é quem eu realmente sou de verdade, né? Quando a gente abriu outro capítulo falando talvez eu nem exista, é um convite a essa reflexão, quem eu sou, sabe? Eu sou o emaranhado, quem são meus ancestrais, eu sou o território onde eu vivo, eu sou, o que eu sou, né? Então, essa reflexão é a primeira reflexão importante para fazer um processo de reconexão. Aí a gente tem uma segunda esfera, que é a esfera da comunidade, né? Então, muitos de nós, quando está falando sobre dor aqui, na verdade está falando da dor da desarticulação comunitária, que é essa capacidade do encontro com o outro, essa capacidade de enxergar que uma criança precisa ser criada por uma comunidade, não por uma mãe sozinha ou por uma mãe e um pai, mas ela precisa ter uma comunidade, para ela, inclusive, entender o que é existir em comunidade, né? É a dor da gente se encontrar com as pessoas que moram no mesmo território que a gente, e que a gente não faz isso com os nossos vizinhos, com as pessoas que moram no nosso bairro, com as pessoas que moram na nossa cidade, né? Então, a gente está falando dessa dor, e uma dor que é a dor da separação do planeta, que a Renata trouxe na fala dela também, que é essa dor de acreditar que a natureza é algo que está do lado de fora. A natureza não está do lado de fora. A natureza, ela atravessa tudo o que faz a vida ser o que é vida, né? A natureza é o vir a ser, que é o que nós estamos sendo aqui, né? O Baio fala sobre a filosofia do vir a ser, essa filosofia do não ser nada, que é isso que, por exemplo, falamos sobre essa morte simbólica. Talvez seja a morte de uma crença de que nós somos alguma coisa, né? E o que a gente está entendendo é que a gente não é, a gente está vindo a ser sempre algo. E essa transição talvez seja o espaço que nós compartilhamos. Então, assim, os devires, como a Thalissa está trazendo, né? E eu gosto muito desse convite, eu sempre vou trazer a gente de volta, né? Esse lugar da transição é um lugar de muita beleza e de muita dor também, né? É de muita beleza porque a gente vai dar conta dessa impossibilidade, das perguntas irrespondíveis, do desconhecível que a gente falou nos ciclos anteriores, né? O Krenak vai falar disso, daquilo que a gente nunca vai ter resposta. Então, tem um convite muito potente, né? Nesse vazio, nesse ócio, nesse entretempos, que acho que valia a pena trazer. Então, Rose, você quer falar ou você está com a mão levantada ainda da última vez? Bom, acho que a Rose não está aí, então vamos para a gente concluir. Infelizmente, eu vou pular o capítulo que eu amo mais, que é o do cinismo, porque nós não vamos ter tempo.
Mas eu gostaria só de frisar uma frase que ele traz de Audre Lorde, dizendo: as ferramentas do mestre nunca desmontarão a casa do mestre. E a gente falou isso aqui algumas vezes de formas diferentes, né? Essa importância de observar que ferramentas a gente está usando para desarticular o velho mundo, se a gente não está, na verdade, reinforcing the system, sabe? Reforçando que esse sistema já está posto, só que de maneiras diferentes. E aí ele traz um exemplo, né, falando de: você já escutou que devemos conservar o meio ambiente por causa do valor econômico dos serviços prestados pelo ecossistema? A gente vê, né, isso na prática acontecendo. Obrigada, Rosa. A gente tentando resolver o problema com o mesmo paradigma de pensamento que o criou. E aí eu vou para o último capítulo dessa nossa discussão, que é o da insanidade. E eu vou já para a última página dele, para abrir para vocês, né, trazerem suas contribuições finais, que eu gosto muito, a Renata também trouxe, e que ele fala assim: você pode dizer que eu estou pregando para o coro dos que já acreditam. Eu posso dizer que eu já ouvi isso. Sim, mas como membro do coro ao qual pertenço, agradeço aos pregadores maravilhosos cujas palavras me mantiveram aqui, conservaram a minha crença. Sem eles, eu estaria saído há muito tempo e encontrado um emprego, estaria lubrificando a engrenagem da máquina devoradora do mundo. É também por isso que conferências, retiros e comunidades de cultura alternativa são tão importantes. Sustentamos uns aos outros nas novas crenças. Sim, eu vejo isso também, você não é louco. Nós, o coro, nos reunimos e aprendemos a cantar juntos. Porque quando as coisas desmoronarem, o que parece irremediavelmente radical vai se tornar senso comum. Então, encerro o nosso capítulo, né, nosso primeiro ciclo aqui, e aí queria ouvir as falas finais de vocês, como é que vocês se sentem, como é que vocês saem daqui, os conflitos, as coisas boas. Eu saio sentindo o meu coração. Eu não posso dizer que é uma coisa boa ou ruim, mas eu saio com a consciência de que ele está aqui e de que tudo que vocês trouxeram me atravessa, né? O que a Rose trouxe, a dor também que a outra pessoa trouxe, a esperança e o brilho no olho de que algumas pessoas trouxeram. Então, de que eu me sinto atravessada por o que foi falado, então eu me sinto viva por isso. Thalissa. Ai, estou emocionada também. Esse momento ele sustenta uma egrégora, né? Algo assim que a gente nem faz ideia do que é, mas que é da ordem do invisível mesmo, do desconhecível. Aí eu não sei por que me veio uma historinha aqui que ele fala em algum momento sobre a gente estar servindo a mesma história, independente de você ser um veterinário, né? Enfim, qualquer coisa, da gente estar com essa sensação de estar servindo a mesma história. E eu não sei se vocês conhecem, mas tem um deus, uma divindade no hinduísmo, que é o Hanuman, é um macaquinho. E o Hanuman, ele simboliza essa alegria de viver, né? E aí o Ram Dass, que é um mestre aí que já faleceu, ele conta uma história do Hanuman que ele está conversando com o Ram, que seria Deus, né? E aí Ram pergunta para ele: o que você é, macaquinho? E Hanuman fala: quando eu não sei quem sou, eu sirvo a você. Quando eu sei quem sou, eu sou você. E, sei lá, queria finalizar com isso, que eu achei bem bonito. Maravilhosa! Obrigada. Vitor. Eu tinha um trecho que eu achei que era muito, que me tocou bastante no livro, foi quando ele contou sobre 3 situações que, quando a gente pensa assim, é bem absurdo, mas que acontece. A questão das aldeias uma aldeia em Bangladesh, em que ele falou que a maioria das pessoas não tem rim, porque eles vendem no mercado negro. A outra situação que ele citou foi na China, na prisão, que os prisioneiros eles são obrigados a ficar 14 horas jogando videogame, porque eles acumulam pontos nesses jogos de videogame e depois
eles vendem esses perfis que eles ficam jogando 14 horas nos videogames. Eu lembrei também de um documentário que eu vi, que os prisioneiros lá na China, eles também são obrigados a ficar descascando alho, o dia inteiro descascando alho, até perdem a unha e tal, para vender depois, exportar para os Estados Unidos. E a história do Japão também, que fiquei muito tocado com a história, que tem muitos idosos no Japão e as pessoas elas não têm condições de visitar os idosos, então elas contratam pessoas que elas vão visitar os familiares no lugar das pessoas. Então essas histórias assim eu achei muito impactante, né? E aí, rapidinho, na questão do Interser, tem um trecho que ele fala que o que a gente faz ao outro, a gente faz a nós, né? E aí eu lembrei também de uma historinha que eu acho que é alguma tribo esquimó, alguma coisa assim, que é uma história que a criança chega com a filha, né? Chega com um pássaro em casa e o pássaro canta, fica cantando e o pai dela simplesmente fala: mas por que você trouxe esse pássaro aqui? Ela fala: mas eu gostei do pássaro, é bonito, ele canta. E aí o cara vai lá e mata o pássaro. Ele fala: não, esse pássaro aqui vai ficar dando trabalho e tal. E aí, matando o pássaro, ele mata a música, mata o canto, e aí ele mata a si mesmo. Então, essa questão da existência relacional, né, e tudo que a gente faz para o outro também nos afeta. E por assim, para finalizar, pegando também um pouco de carona na fala da Michelle, pelo que ela falou, assim, eu também fiquei muito, desde que antes de começar a ler o livro, eu fiquei pensando muito nessa questão do título, né, que é um título muito sugestivo, né? Mas o que é isso de que os nossos corações sabem ser possível, né? Eu fiquei me perguntando, mas será que meu coração sabe ser possível alguma coisa, né? E eu acho que tem um pouco a ver com, depois ele comenta até em outras partes, existe uma dimensão, acho que é do que é o coletivo, né? De mudanças efetivas que a gente precisa ter no mundo, mas também tem uma dimensão que eu acho que é mais subjetiva, né? E, e aí um pouco do que a Michelle estava comentando, assim, como que a nossa realidade, como que a gente consegue transformar a nossa realidade a partir de percepções diferentes e aí talvez conseguir enxergar o mundo por uma lente um pouco diferente. Era basicamente isso. Obrigada, Vitor. Carol. Oi, eu sou nova aqui, estou participando pela primeira vez, mas eu queria registrar assim, que a Lua me abriu para esse novo universo assim, de conhecimento, de tudo isso. Ano passado, em agosto, acho que foi em agosto ou julho, quando você deu um curso de Ecologia Profunda com a Thaís e a Carla, e eu estava vivendo uma vida muito no sistema, trabalhando numa empresa, no setor de comunicação de uma empresa, né? No mundo corporativo. E aí ela me abriu esse universo tão grande e generoso desse conhecimento. Eu lembro que eu anotei o nome do Charles, o nome do livro, e desde então eu comecei a buscar, e assim, foi uma semente plantada ali, e como é potente essas semeaduras da Lua pelo mundo, né? Porque abriu tantas portas e hoje eu estou aqui participando com vocês e refiz todo esse pensamento de trabalho, de consumo, de forma de vida, de como eu estou inserida na minha comunidade. Eu morava em Niterói até ano passado, esse ano vim para o interior, para a minha cidade natal, que é uma cidade de 15 mil habitantes, e me impressiona muito como que aqui eu me sinto num lugar em que a diferença social é tão menor, porque na escola que as minhas filhas estudam, na escola particular, tem pessoas que não conseguiriam estudar numa escola particular se a gente estivesse numa cidade grande.
na praça que eu passo, onde eu circulo, onde circulam as pessoas com menor renda aqui, e como a gente está tão integrado, assim, consumindo nos mesmos lugares de uma maneira tão mais intensa e diferente do que eu vivi em Niterói, né, que a separação social assim, é muito gritante. E aí, trazendo aqui para o nosso grupo de leitura, assim, esse mundo mais bonito dos nossos corações sabem ser possível, ele me traz assim uma confiança, sabe, e tão grande, que é uma certeza, assim, é a confiança de você saber que você pode se jogar, que você vai voar, assim, quase, porque apesar de ter toda essa dor e esse desconforto da realidade da separação, me traz muito forte um ditado, acho que uruguaio, que o professor comentou uma vez, que é caminhar sem pressa, mas sem pausas. E esse livro me traz muito isso, assim. A gente está num processo, talvez a gente não tenha dimensão do quanto, como vai ser essa mudança, como vai ser esse novo mundo, de fato, essa transformação, mas esse espaço aqui, como a Michelle falou, já é um processo, já é tão forte, que eu sinto como se ele fosse se concretizar mesmo, assim, né? A gente não sabe ainda como, mas isso tudo faz parte, porque a partir daí que vai modificando, vai reverberando, né? Então, para não me alongar mais, eu queria muito agradecer a Lua por ter feito esse curso ano passado. Eu estou numa transição de carreira, trabalhando com paisagismo agora, e essa imersão na natureza, com a mão na terra, assim, como é mágica, né? E coisas que eu nem sabia. Então, obrigada, Lua, e obrigada pelo clube do livro, porque está sendo muito bom estar aqui com vocês. Pessoas tão... Que grupo tão inspirador. Obrigada a todos. Obrigada, Carol. Não me agradeça. Eu só faço isso porque tem outras pessoas também que permitem que eu faça esse trabalho. Eu sempre gosto de imaginar, uma das razões de eu fazer é porque existe uma rede de pessoas como o próprio Charles, que permitem com que eu faça, sabe? É uma rede de pessoas que vão dando sustentação para que outros possam fazer. Então, eu sempre me sinto impossibilitada de aceitar, assim, os agradecimentos para mim, sabe? Porque, enfim, o livro dele é muito importante para mim há alguns anos, e estar com vocês hoje aqui dividindo ele é muito, muito importante, poder estar conversando, vendo o que as outras pessoas acham. Muito do que a gente produz de conteúdo no Futuro Possível, desde que o Futuro começou, é baseado no trabalho do Charles. Todas as minhas aulas têm slide com o trabalho dele. Eu já pude conversar com ele pessoalmente online, né? Então, a abertura que ele me ofereceu é a abertura que eu tento oferecer para as outras pessoas também, sabe? Então, é um aprendizado que a gente vai passando de um para o outro. Então, é isso, minha gente. Encerramos o nosso primeiro encontro do terceiro ciclo do livro O Mundo Mais Bonito que Nossos Corações Sabem Ser Possível. Estou muito, muito feliz de ver vocês com a câmera ligada, de ouvir tudo que vocês trouxeram. Muito, muito, muito feliz mesmo. Quero agradecer a Thaisa, que sustenta esse trabalho junto comigo, e a todos os voluntários que também todos os dias estão se engajando. A Renata, que hoje está comigo aqui, que desenhou essa experiência junto. Então, muito, muito obrigado. E a cada um de vocês, boa noite. Até a próxima quarta. A Renata quer dizer alguma coisa. Queria lembrar vocês de entrarem lá no grupo do Telegram, porque sempre acabam surgindo conversas lá, é bem bacana, se vocês quiserem pontuar alguma coisa, dividir alguma coisa. Então, a Lu, a Thaisa já disponibilizaram aí, né? E para a próxima semana nós vamos ler Força, Ciência, Clima, Desesperança. A gente vai passar também esse comunicado lá no grupo, tá bom? É isso, boa noite. Boa noite, gente. Digam tchau, abram o microfone, que coisa. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Beijo. Maravilhoso. Beijo. Boa noite. Tchau, boa noite, gente.